Você já parou para pensar por que o Natal é tão importante? Além das luzes e das festas, porque a história de um bebê nascido há 2000 anos em uma manjedoura obscura continua a ecoar com tanta força. Muitos acreditam que este não foi um evento acidental, mas o cumprimento de um plano divino, anunciado por séculos através de códigos e profecias secretas. E a primeira dessas profecias é encontrada não nos evangelhos, mas nos primeiros versos da história humana, em um momento de tragédia e promessa. A pergunta que devemos fazer é: poderia o nascimento de Jesus ter sido previsto no Jardim do Éden? A resposta está escondida em uma única frase, uma promessa enigmática dada logo após a queda. Para entender essa profecia, precisamos voltar ao contexto de Gênesis, capítulo 3. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e a consequência foi a separação, a maldição e a entrada do mal no mundo, personificado pela serpente. Nesse cenário de desespero, Deus pronuncia uma sentença sobre a serpente, mas dentro dessa maldição, ele esconde a primeira semente de esperança. Em Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo é conhecido pelos teólogos como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. A análise textual aqui é crucial. A frase semente da mulher é biologicamente incomum. Em toda a Bíblia e na cultura antiga, a linhagem e a semente eram sempre traçadas através do homem. Falar da semente da mulher sugere uma concepção única, uma em que o homem não participa da maneira convencional. Aponta para um nascimento milagroso que contornaria a linhagem caída de Adão. A profecia descreve um conflito cósmico entre a descendência da serpente, o mal e seus seguidores. Este descendente único da mulher. Este descendente esmagaria a cabeça da serpente, um golpe mortal e definitivo, enquanto a serpente apenas feriria seu calcanhar. Um golpe doloroso, mas não fatal. Essa conexão se torna explícita no Novo Testamento. Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo, séculos depois, escreve: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo usa uma linguagem que ecoa Gênesis, destacando a singularidade do nascimento de Cristo. A história do Natal, com o nascimento virginal de Jesus, é o cumprimento literal dessa antiga promessa. Ele é a semente da mulher, nascido de forma única para entrar na história humana e confrontar o mal em sua origem, esmagando a cabeça da serpente na cruz e na ressurreição. A história do Natal, portanto, não começa em Belém, começa no Jardim do Éden, com uma promessa sussurrada de um Salvador que viria para reverter a maldição. É a primeira peça de um quebra-cabeça profético que se desdobraria ao longo de milênios. Você está fascinado por descobrir como esse plano se desenrolou, com cada profecia se tornando mais específica e detalhada. Não perca nenhum segundo deste vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar essa jornada conosco. Deixe seu like para nos ajudar a desvendar mais segredos da Bíblia. A promessa começou de forma geral, com a humanidade, mas Deus logo a tornaria muito mais pessoal, focando em um único homem e sua família. A promessa de um libertador, a semente da mulher, foi o primeiro farol de esperança. Mas como essa promessa universal se tornaria específica? Como Deus guiaria a história para que o Messias pudesse ser identificado sem sombra de dúvida? A questão válida que surge é: a partir de qual povo, de qual nação, viria este Salvador? Cerca de 2000 anos depois do Éden, a resposta começa a tomar forma na vida de um homem chamado Abrão, que vivia na antiga cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole pagã na Mesopotâmia. Deus o chama para fora de sua terra e lhe faz uma promessa que mudaria o curso da história mundial.
O contexto histórico é o do segundo milênio antes de Cristo, uma era de cidades-estado e panteões de deuses. Nesse cenário, o chamado de Deus a Abrão para adorar um único Deus e deixar sua terra natal era radical. A promessa, conhecida como a Aliança Abraâmica, está registrada em Gênesis capítulo 12 e é reafirmada em momentos cruciais da vida de Abraão. A parte mais importante para a nossa investigação está em Gênesis 22:18, após Abraão demonstrar sua fé inabalável no Monte Moriá. Deus lhe diz: "E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra." Uma análise cuidadosa do texto original em hebraico revela um detalhe fascinante e de extrema importância. A palavra para descendência ou semente, zera, está no singular, não no plural. Não se refere a todos os descendentes de Abraão como um coletivo, mas aponta para um descendente específico. Se a intenção fosse se referir ao povo de Israel como um todo, o plural seria mais apropriado. O uso do singular sugere que a bênção para todas as nações viria através de um indivíduo singular que nasceria da linhagem de Abraão. Era um código escondido à vista de todos, um detalhe gramatical com implicações messiânicas monumentais. Esta interpretação não é uma invenção moderna. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, faz exatamente essa exegese. Ele escreve: "Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência." Não diz, "e as descendências", como falando de muitas, mas como de uma só, "e a tua descendência, que é Cristo." Paulo, um fariseu erudito e mestre da lei judaica, confirma que a antiga promessa apontava diretamente para Jesus. Além disso, o Evangelho de Mateus abre sua narrativa justamente com essa conexão, apresentando a genealogia de Jesus com as palavras: "Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão." A aplicação disso para nós é profunda. O plano de Deus para a redenção não é vago ou genérico, ele é preciso e pessoal. Ele se desenrola através de pessoas e famílias reais ao longo da história. O nascimento de Jesus não é um mito isolado, mas o ponto focal de uma promessa feita a um patriarca há 4.000 anos. A profecia estava se afunilando. A humanidade sabia que o Salvador seria a semente da mulher, e agora que viria da linhagem de Abraão. Mas Abraão teve muitos descendentes. A próxima peça do quebra-cabeça revelaria de qual dos 12 filhos de Israel ele viria. De toda a descendência de Abraão, o foco se estreitou para seu neto, Jacó, cujos 12 filhos se tornariam as 12 tribos de Israel. A questão que os antigos hebreus se faziam era: de qual dessas tribos viria o prometido rei Messias? A resposta foi dada em um dos momentos mais dramáticos do livro de Gênesis, as profecias de Jacó em seu leito de morte. Ali, reunindo seus filhos, ele não apenas os abençoa, mas profetiza o futuro de cada linhagem, pintando um mapa do destino de Israel. E para um de seus filhos, Judá, Jacó reserva a profecia mais majestosa e enigmática de todas. O contexto de Gênesis 49 é de transição. É o fim da era patriarcal. Jacó, agora chamado Israel, está passando o bastão para a próxima geração. Suas palavras são carregadas de autoridade profética. Para seu quarto filho, Judá, ele diz algo que ecoaria por séculos. Em Gênesis 49:10, lemos: "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos." Esta profecia é um pilar do messianismo judaico. Ela estabelece, sem margem para dúvidas, que a linhagem real e a autoridade para governar pertenceriam à tribo de Judá. A análise textual nos foca em duas palavras-chave: cetro e Siló. O cetro era o símbolo universal da realeza e do poder de governar.
A profecia afirmava que a soberania permaneceria com a tribo de Judá. A palavra Siló é mais misteriosa e tem sido objeto de intenso debate. A maioria dos estudiosos, tanto judeus quanto cristãos, ao longo da história, a interpretou como um título messiânico, significando aquele a quem pertence, ou o pacificador. A profecia, portanto, declara que Judá manteria a autoridade real até a chegada de um governante específico, o verdadeiro rei, a quem todos os povos obedeceriam. As conexões bíblicas a partir daqui são diretas e inegáveis. A história de Israel confirma que o maior rei da nação, Davi, era da tribo de Judá, estabelecendo a dinastia real nessa linhagem. Séculos depois, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, afirma categoricamente em 7,14: visto que é manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. A pergunta dos magos em Mateus 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, está diretamente ligada a essa expectativa de um rei da linhagem de Judá. Eles não procuravam apenas um mestre espiritual, procuravam o herdeiro do cetro. Isso nos mostra que a escolha de Deus não é aleatória. A tribo de Judá, cujo nome significa louvor, foi designada para trazer ao mundo o rei que seria digno de todo o louvor. A história do Natal é a história da chegada de Siló, aquele a quem o cetro verdadeiramente pertence. A promessa se afunilou mais uma vez, da humanidade para Abraão e de Abraão para a tribo de Judá. Mas a precisão divina não pararia por aí. Dentro da vasta tribo de Judá, Deus escolheria uma única família para carregar a linhagem do Rei Eterno. A profecia de Jacó estabeleceu a tribo de Judá como a linhagem real. Centenas de anos depois, o rei Davi, da tribo de Judá, unificou a nação e a levou ao seu apogeu. Mas Davi era um homem falho, e seu reino, por mais glorioso que fosse, era terreno e passageiro. A pergunta que pairava sobre Israel era: o Siló prometido seria apenas mais um rei como Davi, ou algo muito maior? A resposta veio em uma promessa extraordinária que Deus fez diretamente a Davi, uma aliança que formaria a espinha dorsal da esperança messiânica de Israel. O contexto histórico desta promessa, encontrada em 2 Samuel 7, é de paz e prosperidade. Davi está estabelecido em seu palácio e deseja construir um templo para Deus. Em resposta, Deus, através do profeta Natã, inverte a proposta. Em vez de Davi construir uma casa, templo para Deus, Deus promete construir uma casa, dinastia, para Davi. Esta é a aliança davídica, uma promessa incondicional de que a linhagem de Davi nunca deixaria de existir e que um de seus descendentes se sentaria em um trono eterno. Analisando o texto, Deus promete a Davi: quando teus dias se cumprirem, suscitarei depois de ti a tua descendência, e estabelecerei o seu reino, e firmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7, 12, 13. Embora isso se aplique parcialmente a seu filho Salomão, a promessa de um reino para sempre aponta para além de qualquer monarca terreno. O profeta Isaías, 200 anos depois, expande essa promessa em um dos mais famosos oráculos messiânicos, Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. As conexões com o Novo Testamento são imediatas e explícitas. Como já vimos, o Evangelho de Mateus começa identificando Jesus como filho de Davi. No anúncio do anjo Gabriel a Maria, em Lucas 1, 32, 33, a promessa é direta: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
A humilde manjedoura de Belém era, na verdade, o berço do herdeiro legítimo do trono mais importante da história, um trono eterno. As genealogias em Mateus e Lucas, embora diferentes em sua abordagem, têm o objetivo comum de provar inequivocamente a linhagem davídica de Jesus. Este sinal profético nos convida a reinterpretar a cena da natividade. O bebê envolto em panos não é apenas um ser santo. Ele é um príncipe real, nascido para reivindicar um reino eterno. A humildade de seu nascimento não anula sua majestade. Na verdade, a realça. Você está percebendo o quão intrincada e precisa é essa teia de profecias? Continue conosco. A jornada está ficando cada vez mais específica. Para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo como este, que explora a profundidade das Escrituras, comente abaixo qual dessas profecias mais te surpreendeu até agora. Sua interação é fundamental para o nosso canal. A linhagem estava definida, mas o que dizer do local? Poderiam os profetas ter previsto a cidade exata? Temos a linhagem, um descendente de Abraão, da tribo de Judá, da casa de Davi. Esta sequência já é notavelmente específica, eliminando milhões de pessoas. Mas o plano divino vai além da genealogia. A próxima questão que nos deixa sem fôlego é: seria possível que os profetas, centenas de anos antes do evento, identificassem a cidade exata onde o Messias nasceria? Em uma era sem GPS ou registros centralizados, prever o local de nascimento de um futuro rei pareceria um feito impossível. No entanto, escondida nos escritos de um profeta menos conhecido, encontramos exatamente isso: um endereço profético para o Rei do Universo. O profeta em questão é Miqueias, que viveu por volta de 700 a.C., contemporâneo de Isaías. Seu ministério ocorreu durante um período de grande instabilidade política para o reino de Judá, ameaçado pelo avanço implacável do Império Assírio. Em meio a mensagens de juízo contra a corrupção de líderes e sacerdotes, Miqueias também entrega algumas das mais belas e precisas profecias de esperança sobre o futuro Messias. Ele olha além da crise iminente para vislumbrar a vinda de um governante justo e eterno, e ele especifica de onde esse governante viria. A análise do texto de Miqueias 5:2 é simplesmente espantosa em sua precisão. Ele escreve: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Observe os detalhes. Ele não diz apenas Belém, mas Belém Efrata, para distingui-la de outra Belém que existia no norte de Israel. Ele destaca a insignificância da cidade, pequena entre os milhares de Judá, o que torna a escolha ainda mais notável. E, crucialmente, ele alude à natureza divina e preexistente desse governante, cujas saídas ou origens são desde os dias da eternidade. A conexão com a narrativa do Natal é uma das mais famosas e diretas de toda a Bíblia. Em Mateus, capítulo 2, quando os magos chegam a Jerusalém procurando o rei dos judeus, o aterrorizado rei Herodes convoca seus conselheiros religiosos e lhes pergunta onde o Cristo deveria nascer. Sem hesitar, eles respondem citando diretamente Miqueias 5:2, apontando para Belém. O que é ainda mais impressionante é como a história se desenrola. José e Maria não viviam em Belém, mas em Nazaré, a mais de 150 quilômetros de distância. Foi o decreto de um imperador pagão, César Augusto, ordenando um censo que forçou a jornada do casal para a cidade de seus ancestrais no momento exato para que a profecia se cumprisse. A aplicação desta profecia nos fala sobre a soberania e a precisão de Deus. Ele não está limitado pela geografia, política ou pelas decisões de imperadores. Pelo contrário, ele orquestra os eventos mundiais para cumprir seus propósitos, até o menor detalhe.
O nascimento em Belém não foi um acidente de viagem. Foi uma nomeação divina feita com 700 anos de antecedência. Isso transforma a história de uma família pobre procurando abrigo em uma demonstração do controle absoluto de Deus sobre a história. Se a linhagem e o local foram previstos, o que dizer do tempo? Haveria um cronograma para a chegada do Messias? A linhagem foi traçada com precisão cirúrgica e a cidade do nascimento foi marcada em um mapa profético 7 séculos antes. A cada passo, a identidade do Messias se torna mais clara e a possibilidade de coincidência se torna astronomicamente improvável. Mas a pergunta que permanece é sobre o tempo. A Bíblia teria fornecido um cronograma, uma janela de tempo específica para a chegada do príncipe prometido? Seria possível saber quando esperar? A resposta está em uma das profecias mais complexas e fascinantes de todo o Antigo Testamento, entregue ao profeta Daniel durante o exílio babilônico. O contexto é crucial. Daniel e o povo judeu são cativos na Babilônia. O templo em Jerusalém está em ruínas. Em Daniel, capítulo 9, o profeta está orando fervorosamente, confessando os pecados de seu povo e clamando a Deus para que cumpra sua promessa de restaurar Jerusalém. Em resposta, o anjo Gabriel lhe aparece, não apenas para garantir a restauração da cidade, mas para revelar um cronograma divino que se estende por séculos, culminando na chegada do Messias, o Príncipe. Esta revelação é conhecida como a profecia das 70 semanas. A análise do texto-chave, Daniel 9:25, é desafiadora, mas recompensadora. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A maioria dos estudiosos interpreta essas semanas como semanas de anos, ou seja, períodos de 7 anos. Assim, as 69 semanas, 7 plus 62, equivaleriam a 483 anos. A profecia fornece um ponto de partida, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vários decretos persas poderiam se encaixar, mas um dos mais prováveis é o de Artaxerxes, emitido em 457 a.C., registrado em Esdras 7. Se calcularmos 483 anos a partir de 457 a.C., levando em conta a transição do calendário e a ausência do ano zero, chegamos notavelmente por volta do ano 27 d.C. Este é precisamente o período em que os historiadores acreditam que Jesus foi batizado por João e iniciou seu ministério público, sendo apresentado a Israel como o Messias. Embora existam debates acadêmicos sobre as datas exatas, a profecia de Daniel criou uma janela de expectativa incrivelmente precisa para a vinda do Messias no primeiro século. Essa é a conexão bíblica. Ela explica por que, na época de Jesus, havia uma fervorosa expectativa messiânica. Pessoas como Simeão e Ana no templo, Lucas 2, estavam ativamente esperando a consolação de Israel. Os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11:3. O tempo havia chegado. Devemos admitir com humildade que a interpretação detalhada desta o sexto sinal não é uma palavra escrita, mas um evento em si, uma profecia em ação, os presentes dos magos. Por que exatamente ouro, incenso e mirra? Quem eram essas figuras misteriosas que viajaram do Oriente, guiadas por uma estrela, para adorar um recém-nascido? A tradição popular os transformou em 3 reis, mas o texto bíblico é mais enigmático, chamando-os de magoi. Esta palavra grega se refere a uma casta de sacerdotes persas, conselheiros de reis, versados em astronomia, medicina e interpretação de sonhos. Eram os sábios, os cientistas de sua época.
Sua jornada não era um conto de fadas, mas um ato de reconhecimento cósmico e diplomático, uma delegação da sabedoria do mundo pagão vindo se curvar diante de uma sabedoria superior. A pergunta que ecoa através dos séculos é: a escolha dos presentes foi um mero costume ou uma declaração codificada sobre a identidade daquela criança? Historicamente, a influência judaica na Babilônia e na Pérsia, que remonta ao exílio e a figuras como o profeta Daniel, pode ter deixado um legado de expectativas messiânicas entre os eruditos orientais. Eles estudavam os céus em busca de sinais, e o alinhamento planetário, ou a supernova que os guiou, foi interpretado à luz de antigas profecias, talvez até mesmo as hebraicas. Sua chegada em Jerusalém causou um alvoroço político. Eles não procuraram o rei no palácio de Herodes, mas perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Essa pergunta era em si uma ameaça direta ao trono de Herodes, um rei fantoche de Roma, conhecido por sua paranoia e brutalidade extremas. Os magos, portanto, não eram peregrinos ingênuos. Eram figuras de grande importância, cujo reconhecimento do menino Jesus como rei era um ato de subversão política e espiritual. A análise dos presentes revela sua natureza profética. Ouro era, sem equívoco, o tributo a um rei, o metal dos monarcas, simbolizando a soberania e a realeza de Jesus sobre um reino que não é deste mundo. O incenso, ou olíbano, era uma resina aromática caríssima, um componente-chave no incenso sagrado queimado no Templo de Jerusalém como oferta a Deus. Oferecer incenso a Jesus era uma declaração de sua divindade, um reconhecimento de que aquela criança não era apenas um rei terreno, mas o próprio Deus encarnado, digno de adoração. Finalmente, a mirra. Este é o presente mais sombrio e chocante. A mirra era uma resina amarga usada como analgésico e, crucialmente, como um dos principais agentes no preparo de corpos para o sepultamento. Ao presentearem o Messias com mirra, os magos estavam profetizando sua paixão e morte, anunciando que aquele rei divino nascia para sofrer e morrer por seu povo. Esses presentes ecoam profundamente as escrituras do Antigo Testamento. O profeta Isaías, em seu capítulo 60, vislumbra um futuro glorioso para Jerusalém, onde as nações virão para a sua luz. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamarão o louvor do Senhor. O Salmo 72 também descreve o reinado do rei messiânico, a quem os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba lhe oferecerão dons. A visita dos magos é, portanto, o cumprimento literal dessas profecias, o primeiro sinal de que o Messias não viera apenas para os judeus, mas para que todas as nações do mundo pudessem encontrá-lo e adorá-lo. Eles são as primícias dos gentios, a prova de que o plano de salvação de Deus era, desde o início, universal. Os presentes dos magos, portanto, não eram aleatórios. Eram uma confissão de fé e uma profecia encapsulada, declarando a tríplice missão de Jesus: Rei, Deus e Salvador sofredor. Essa revelação, entregue por sábios estrangeiros, selou a identidade do menino de uma forma que poucos em Israel compreenderam na época. No entanto, o reconhecimento deste novo rei pelo mundo exterior não passou despercebido pelo poder estabelecido. A adoração dos magos acendeu a fúria do rei usurpador, Herodes, e colocou em movimento uma engrenagem de violência e tragédia, um evento terrível que, de forma assustadora, também havia sido previsto séculos antes nas páginas dos profetas. O sétimo e último sinal é talvez o mais sombrio e perturbador de todos. Uma profecia que mancha a pureza do presépio com o sangue de inocentes. Por que a narrativa do nascimento de Jesus inclui o episódio brutal do massacre dos inocentes? Como um evento tão horrível pode fazer parte da história do advento do Príncipe da Paz?
Muitos tentam ignorar essa passagem, mas Mateus a coloca em destaque, ligando-a diretamente a uma profecia específica de Jeremias. Isso nos força a questionar: qual a verdade teológica por trás dessa atrocidade? Seria este o preço da encarnação, a reação inevitável do mundo das trevas à chegada da luz? A história do Natal, ao que parece, é também uma história sobre o início de uma guerra espiritual de consequências cósmicas. Para entender o evento, precisamos entender o homem que o ordenou: Herodes, o Grande. Sua reputação histórica, documentada por historiadores como Flávio Josefo, é a de um tirano genial e implacável. Ele era um mestre da arquitetura e da administração, mas também um homem consumido pela paranoia. Ele não hesitou em executar sua própria esposa, Mariamne, e 3 de seus filhos, por suspeitar que conspiravam contra ele. Para um homem que mataria a própria família para proteger seu poder, a notícia de um novo rei dos judeus, nascido em Belém, confirmada por sábios estrangeiros, seria uma ameaça intolerável. Ordenar a execução de todos os meninos de até 2 anos em uma vila pequena e insignificante como Belém seria uma ação cruel, mas totalmente consistente com seu caráter e seus métodos para eliminar qualquer rival em potencial. Ao narrar essa tragédia, Mateus faz uma conexão direta e arrepiante com o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. No contexto original de Jeremias, Raquel, a matriarca enterrada perto de Belém e Ramá, chora simbolicamente enquanto seus descendentes são levados para o exílio na Babilônia. Mateus vê nessa dor antiga um padrão que se cumpre de forma mais intensa e trágica com a chegada do Messias. O choro de Raquel ecoa novamente, não por filhos levados ao exílio, mas por filhos massacrados por causa daquele que veio para justamente libertar o povo de todo e qualquer exílio espiritual. A vinda do Salvador, paradoxalmente, provoca a ira máxima do poder opressor. Esta profecia final nos ensina uma verdade desconfortável sobre o Natal. A encarnação não foi uma visita pacífica, foi uma invasão. A chegada do verdadeiro rei ao território governado por tiranos e pelo poder das trevas foi uma declaração de guerra. O conflito entre o reino de Deus e o reino dos homens começou imediatamente, no berço, e suas primeiras vítimas foram os mais vulneráveis. Isso destrói qualquer imagem sentimental e açucarada que possamos ter do Natal. A manjedoura já projeta a sombra da cruz. A esperança que Jesus trouxe ao mundo não era uma esperança barata ou fácil. Ela nasceu em meio à dor, ao luto e à oposição violenta de um mundo que amava as trevas e odiava a luz. O massacre dos inocentes é o lembrete sombrio de que a salvação tem um custo imenso. Estes 7 sinais, da cidade de Belém ao choro em Ramá, são muito mais do que meras coincidências. São fios de uma tapeçaria divina, tecida ao longo de milênios, que convergem para um único momento no tempo: o nascimento de Jesus. Eles revelam um Deus que não age por acaso, mas que executa um plano meticuloso, revelado progressivamente através de seus profetas. As profecias secretas do Natal nos desafiam a enxergar além da superfície, a reconhecer a mão da providência na história e a compreender a profundidade do que realmente aconteceu naquela noite silenciosa. A evidência está lá, nos textos antigos, esperando para ser examinada. O estudo aprofundado da Bíblia, com a ajuda de bons comentários e ferramentas de estudo, pode revelar um universo de conexões que você nunca imaginou. Se você se sentiu impactado por esta jornada e quer continuar desvendando os mistérios da Bíblia, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like para que este conhecimento alcance mais pessoas e comente abaixo qual dessas profecias mais
surpreendeu você. Sua jornada de descoberta está apenas começando.